Olá, está no ar o Diálogos em Movimento, o podcast do Movimento Pessoas à Frente. Eu sou Tatiana Sandim, eu sou professora, sou doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e apresentadora de mais esta temporada. Eu te convido a conhecer a nossa causa, as nossas pautas e propostas em nosso site, no LinkedIn e no Instagram, @Movimento Pessoas à Frente. Você também pode seguir o nosso canal no YouTube, assinar o programa em seu tocador de podcast preferido para receber as novidades e não perder nenhum episódio. Vamos lá? Bom, avançar em inovações que contribuam para uma gestão pública mais efetiva não se resume ao incremento dos processos por meio de ferramentas tecnológicas, mas exige um novo modelo de produção e gestão das informações nas instituições. Quando falamos de inovação, pensamos logo em tecnologias mais avançadas, em termos de coleta de dados, mas um desafio muito comum é a falta de conhecimento sobre o tratamento dos dados, tanto de maneira técnica quanto da perspectiva da legalidade. As lideranças e equipes devem adquirir a capacidade de ler, gerenciar e argumentar por meio de dados e transformá-los em conhecimento para que se tornem a base de tomadas de decisão no ambiente público, aprimorando a forma com que a informação pode e deve agregar valor para atender a população brasileira. A gestora do Observatório de Pessoal e do Painel Estatístico de Pessoal do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a Miriam Bittencourt, contextualizou o cenário das solicitações via Lei de Acesso à Informação e quais são os principais desafios encontrados. A fala foi retirada de uma live de introdução ao Observatório de Pessoal em julho de 2023. Vamos conferir? 87% de todos os nossos esforços na transparência ativa era retrabalho. Por quê? Porque as informações estavam dispersas, tinha coisa que você tinha que clicar 10 vezes para tentar encontrar a informação e ainda assim ficava em dúvida. E porque o paradigma era de atendimento sob demanda. Então, a gente percebeu que alguma coisa estava muito errado, né? E aí foi onde surgiu, a gente começou a se pensar, gente, o que a gente já faz, a gente precisa tentar reaproveitar, né? Em suma, o principal instrumento para acesso aos dados sobre o funcionalismo público são os portais da transparência e similares. No governo federal, o painel estatístico de pessoal nos permite conhecer um perfil transparente dos ocupantes dos cargos da administração pública federal. No entanto, portais com informações e dados como esses não são comumente encontrados para estados e municípios brasileiros ou ocupantes de cargos e funções comissionadas nos poderes legislativo e judiciário. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente tem hoje dois convidados super especiais e especialistas nesse tema. A gente tem aqui com a gente a Miriam Bittencourt. A Miriam é gestora do Observatório de Pessoal e Painel Estatístico de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. O apelido é o MGI, já que esse nome é tão comprido. A Miriam também é especialista em gestão de pessoas e indicadores estratégicos de recursos humanos, cientista de dados e também é uma ilustre integrante aqui do Movimento Pessoas à Frente. Muito obrigada, Miriam, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contribuir com o debate. Imagina, prazer é nosso também. Temos também aqui com a gente João Paulo Mota. O João é diretor do Instituto Publix, é mestre em engenharia pela UNB, doutorando em administração pela Universidade de Bordeaux e integrante do Movimento Pessoas à Frente também. Muito obrigada, João, por estar aqui com a gente hoje. Olá, todas e todos. Obrigado, Tati. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e também estar aqui com a Miriam. Obrigada a você, João. Sejam os dois muito bem-vindos. Eu queria começar com uma pergunta para Miriam. Miriam, a gente queria saber um pouco mais, se queria que você apresentasse para a gente, quais são as iniciativas que o MGI tem de transparência ativa, né? Que é esse tipo de transparência que disponibiliza os dados para o cidadão, para a cidadã, acionar, acessar e conhecer sem precisar demandá-los, né? Diretamente ao Ministério. Então, especificamente, eu queria que você apresentasse para a gente o Observatório de Pessoal e o Painel Estatístico de Pessoal, ambos disponibilizados pelo MGI. Ah, legal, excelente pergunta.
Eu diria que o Observatório de Pessoal é hoje a nossa principal iniciativa de transparência de dados de pessoal. E tudo começou com o painel estatístico de pessoal. Então, o painel é o início de tudo e o observatório é a coroa do que a gente está fazendo hoje aqui, né? E o painel estatístico de pessoal, ele começou lá em 1996, quando a gente tinha ele em formato de boletim. A gente percebeu, né? Eu não estava aqui na época ainda, mas ouviu essa história sendo contada muitas vezes, né? Então, a gente tinha ali muitas necessidades para tomada de decisão, ainda não existia lei de transparência nessa época, né? E a coordenadora, à época, falou, vamos montar um conjunto de informações que a gente possa circular para as pessoas todo mês. E aí nasceu o Boletim Estatístico de Pessoal, em 1996. Então, 20 anos depois, ele se tornou esse painel, que é o PEP, né? A gente chama de PEP carinhosamente aqui, e ele tem sido atualizado aí desde essa época, desde 2017, que ele entrou no ar, e a gente conseguiu, graças a toda essa estrutura que a gente cuida com muito carinho aqui de dados que a gente tem no governo federal, fazer com que ele retroagisse. Então, hoje, se uma pessoa entra no painel, ela consegue resgatar dados até, acho que de 1999, alguma coisa assim, tem um histórico bastante grande. Então, hoje eu digo que ele é o que a gente tem de mais robusto de dados de pessoal, e ali você encontra dado de liderança, dado de cargos efetivos, as despesas de pessoal, a parte remuneratória, ingresso, saída. Então, ele é um painel eles são dados básicos, mas dados bastante robustos que a gente tem aqui, né? E aí, quando chegou... Então, isso é a história do PEP, né? Mas eu queria também contar o seguinte. Em 2011, né, com a Lei de Acesso à Informação, eu já estava por aqui, então eu vivi na prática muito o que eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal. Quando a Lei de Acesso à Informação ela foi promulgada, começou a doer na gente, nos gestores, o tanto de demanda que chegava. E isso estava conflitando muito com tudo que a gente já tinha que fazer. Então, eu percebi que a gente gastava, investia, né, muito tempo em responder cidadão a cidadão através da Lei de Acesso à Informação. Então, foi por isso que a gente resolveu atacar, entre aspas, essa questão da transparência ativa com prioridade, porque a gente viu que realmente estava doendo na gente o tamanho do retrabalho que a gente tinha para fazer esses atendimentos. E aí a gente teve a ideia de pensar por que a gente não cria uma grande prateleira, né, que se tornou observatório, onde a gente consiga colocar na transparência as perguntas que mais chegam. Então, eu acho que a grande sacada é a gente entender onde está a dor do cidadão, quais são as perguntas, como é que eu transformo aquela pergunta numa esteira de dados. Que aí você precisa realmente de ter um olhar de governança de dados, um olhar de usuário, né? Ver como é que está essa experiência desse usuário externo dentro das suas plataformas, das plataformas que o governo disponibiliza, para tentar fazer algum trabalho de excelência. E deu super certo, né? Eu acho que o observatório ele está se tornando conhecido. Para quem não conhece, eu convido a conhecer, né? Justamente porque ele fez esse olhar diferenciado para o cidadão. Eu acho que a gente busca, com o observatório, levar a transparência ativa para um outro patamar. Assim. Entender que as pessoas que entram não necessariamente entendem os termos que a gente fala, entendem de base de dados, entendem de painel. Às vezes elas querem uma informação simples, né? Então, a gente buscou levar esse trabalho com muita excelência para que tratar esse cidadão, que pode ser um jornalista, pode ser um pesquisador, pode ser um curioso, pode ser um advogado, mas tratar ele como ele merece, né? Então, eu acredito muito na transparência ativa como indutora de uma transparência de qualidade, de esse controle social, né, que a gente acaba promovendo como uma ferramenta da gente aperfeiçoando aí as nossas práticas de gestão de pessoas, de processos e tudo isso.
Então, é um trabalho que traz muito orgulho para a gente aqui. E não é para menos, né, o observatório tem uma infinidade de dados disponíveis, de uma forma muito mais, fácil para quem não domina, né, a linguagem, como você mesma disse, e a gente precisa lembrar que só de servidores ativos a gente tem quase 1 milhão de pessoas trabalhando, né, então tem ali movimentação sobre 1 milhão de registros, pelo menos, só entre os ativos, atualizados mensalmente. Você não deu para gente, Miriam, o endereço do observatório, quem quiser acessar, onde vai? gov.br/servidor/observatório. Pronto, então Acessem lá. quem está nos ouvindo já pode ir acessando enquanto a gente segue aqui nossa conversa. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Mota, porque quando a gente escuta a Miriam falando, né, sobre uma esteira de dados, dados disponíveis, transparência ativa, a gente percebe que a gente tem no governo federal uma qualidade muito grande na disponibilidade desses dados, na atualização. E quando a gente olha para a realidade dos estados brasileiros em relação a esse tema, né, sobre a ampliação da transparência de dados, sobre a disponibilização desses dados para os cidadãos, a gente percebe que existem alguns desafios. Então, eu queria que você contasse para a gente, João, a partir da sua experiência, do seu conhecimento sobre esse assunto, quais são os principais desafios das gestões estaduais nesse sentido, e queria que você contasse se existe algum exemplo de boa prática que você pode mencionar, de boa prática no nível subnacional, como um exemplo a ser seguido por outros lugares. Sim. Bom, gostaria de quebrar essa pergunta, né, a gente enxergar isso em algumas camadas e até mesmo dimensões, né. Essa questão dos desafios, eu acho que a Miriam deve ter passado por isso, que é o que a gente, quando olha dados, é uma relação entre oferta e demanda, sabe? Eu tenho pessoas, de um lado, que demandam dados para tomar decisões, são gestores, são políticos, agentes políticos, é a sociedade, vários atores que querem saber, e do outro lado eu tenho a oferta, né? O que dados eu tenho hoje estruturados para fazer esse alinhamento, né? E poder gerar mais valor com base em dados. Então, a gente gerar dados que as pessoas não têm interesse, não vai gerar valor. Tá? É a mesma coisa que entregar gelo no Alasca. Então, não é isso que as pessoas querem. Então, é um trabalho que a gente pensa do fim para o começo. Então, já que a gente está falando que as políticas públicas são feitas de pessoas para pessoas, os dados também são gerados de pessoas também para pessoas. Então, o que as pessoas precisam saber ou querem saber, né? Necessidades, de fato, sobre a gestão de pessoas no Estado. Então, com base nessas perguntas, então entendendo que essas perguntas são por nichos, são por públicos. Então, eu tenho que pensar isso como a sociedade, eu tenho que pensar isso como os meios de comunicação, eu tenho que pensar isso como agentes políticos, eu tenho que pensar isso como gestores públicos, colocar o chapéu deles e começar a pensar pela ótica deles que informações eles precisam, de que forma eles precisam, para que eles possam consumir rapidamente e gerar valor com isso, né? Então, de alguma forma, os gestores eles podem melhorar as políticas de gestão, né? A gente entende que é como se a realidade ela tivesse opaca, e quando a gente coloca esses painéis, essas iniciativas de transparência ativa, é como se a gente tivesse furos, é uma caixa de sapato opaca. Eu faço furos e eu começo a gerar feixes de luzes lá. Então, a gente começa a entender o que está dentro da realidade de gestão de pessoas. E quando a gente entende, é interessante, a gente começa a pensar a solução certa para o problema certo, né? A pior coisa é a solução certa para o problema errado. Então, a gente não vai gerar valor nenhum, né? O que a gente quer é gerar esse alinhamento de demandas e soluções. Isso não é nada trivial. Miriam, quando ela contou pela experiência dela, ela começou ali pela transparência reativa, passiva de prover dados e falou, por que não deixar isso na prateleira? Então, isso gerou muito valor, isso agregou valor. Então, acho que esse acho que seria o primeiro ponto, né? Gerar informação útil, relevante para tomar decisão. E isso não é nada, eu até costumo pensar em alguns certos, né? A informação certa, da forma certa, para a pessoa certa tomar a decisão certa. Então, reunir esses 4 certos não é uma tarefa simples.
envolve muito esforço, muita dedicação, e muito desenho, né, de uma lógica de dados. E aí que a gente começa a entrar para outras lógicas, né? Aí, para vencer esse modelo, não é só um modelo técnico, não é só um desenho técnico. É algo que aí eu vou avançar um pouco mais nos desafios. A gente precisa de patrocínio, da alta gestão, precisa, de fato, esclarecer alguns pontos, porque quando o que não está translúcido se torna translúcido, isso gera algum desconforto, mas isso não quer dizer que estamos demonstrando vulnerabilidades. A gente está olhando os pontos que a gente está bem e os pontos que a gente precisa melhorar. Então, a gente olha muito, a gente sabe aquilo que a gente precisa avançar, né? E eu acho que tem um desafio também de fortalecer as legislações de transparência ativa. Isso a gente vê a importância hoje do PL 887, né, de 2024, que está no Senado. Isso ajuda muito e a gente vai se tornar, né, tudo deu certo, um requisito a publicação dos dados de gestão de pessoas, seja ético, racial, questões de diversidade. Isso tudo está bem transparente para a sociedade. Até ver se a gente está refletindo, o Estado está refletindo o que a sociedade, o que é a nossa sociedade e o que a nossa sociedade quer também. Então, esses pontos são grandes desafios e que precisam suplantar. Eu diria que existem desafios técnicos? Sim, mas eu vejo que os desafios maiores, eles estão mais no ambiência, né, gerencial, ambiência, etc., do campo de vista legal, de legislações, do campo de vista de desenhar esse fluxo de informação, bons processos, do que desenho técnico, né? A tecnologia ajuda, mas acho que já temos muita tecnologia para isso. E quando a gente olha de cases, né, que você perguntou, além do case do governo federal, a gente tem muitos cases internacionais, sem dúvida alguma, né? A gente vê muitos países como a Irlanda, Austrália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, entre muitos outros, fazendo um grande conhecimento do perfil dos servidores, das lideranças, dados de gestão de pessoas, entendendo eles a fundo e disseminando, como a gente também tem casos no estado do Ceará, com a gestão de dados sobre lideranças públicas. Foi feito um levantamento amplo de quase 3.000 lideranças públicas no estado, e também em Minas Gerais, que está fazendo um censo de todos os servidores, envolvendo os líderes, promovendo dados de muitas informações que a gente não conhecia antes e agora a gente conhece. E tem vários outros estados que estão iniciando isso. A gente vê um movimento importante acontecendo e a gente vê isso como boas notícias. Você vê que interessante. Desculpa, Tati. Imagina, por favor. Você vê que interessante, o governo de Goiás acabou de criar um observatório também lá, né? Então, olha isso. Você vê que a ideia vai se disseminando, né? Então, a gente fica muito feliz. Bons exemplos se multiplicam, né? Quem sabe a gente um dia não vai ter um observatório nacional, né? Eu acho que essa é uma missão, esse é o desafio dos desafios, mas seria muito incrível, né, a gente poder entender como se estrutura as pessoas, né, a burocracia em cada estado, em cada município, porque a gente sabe que muita gente quando foca, e muitas vezes, quando vai para a imprensa, são sempre dados negativos sobre o serviço público. E quando a gente coloca esses dados disponíveis de forma acessível para as pessoas que vivem nas cidades, nos estados e que usufruem de serviços públicos também oferecidos pelo governo federal, a gente consegue mostrar quantas pessoas estão fazendo um determinado serviço acontecer. E mais, né, quem são essas pessoas? A gente está o tempo todo dizendo que a gente precisa de uma burocracia representativa. Esse tipo de dado é que vai mostrar para a gente se a gente tem uma burocracia que reflete os 56% de população preta e parda, se reflete mais de 50% de mulheres, né, e onde essas pessoas estão, principalmente como vocês mencionaram, nos cargos de liderança, né?
Então a gente consegue, muitas vezes fazer esse tipo de documento. Nós aqui do movimento recentemente, inclusive, lançamos uma nota, né, sobre onde estão as mulheres nos cargos de liderança, mas a gente consegue fazer isso muito bem para o governo federal, porque a gente não consegue ter os mesmos dados disponíveis para os governos estaduais ainda, mas a Miriam já lançou o desafio do Observatório não federal, mas o Observatório Nacional de Serviço Público. Eu espero que a gente um dia grave um episódio sobre ele, quem sabe, hein? Desafio está lançado. E nesse sentido, Miriam, assim, a gente tem falado muito no movimento, eu acho que vocês dois são duas pessoas que podem falar disso muito bem, entender como é que a gente pode avançar, né, nesse sentido da transparência de dados para os estados e depois para os municípios. E a gente sabe, Miriam, que o governo federal tem uma capacidade muito grande de indução de práticas, de políticas, de tecnologias, e tanto para estados quanto para municípios, né? Então, nessa esfera da transparência de dados, queria que você contasse para a gente se existe no Ministério da Gestão alguma ação sendo planejada ou sendo desenvolvida para apoiar a gestão subnacional nesse tema, especificamente voltada para a gestão de pessoas e transparência de dados. Eu tenho visto, assim, desde que a gente assumiu aí a ministra Esther, né, aqui no MGI, é prioridade dela que a gente faça um trabalho voltado para trazer para perto estados e municípios e apoiá-los onde for possível, né? Então, com isso, ela fez a criação de uma assessoria de entes subnacionais, né? Então, é uma equipe dedicada do MGI a estabelecer essas parcerias, apresentar produtos e iniciativas do governo federal que podem ser aproveitadas, que podem ser de fácil internalização, né? E o observatório é uma dessas iniciativas, o dimensionamento da força de trabalho, que hoje elas não têm um modelo de negócio de adesão, mas eles podem ser cases inspiradores, né? O próprio concurso unificado, né, que já tem sido observado e copiado em alguns lugares, né? Então, essa estratégia de termos parcerias subnacionais tem feito com que os nossos produtos eles cheguem mais fácil nos estados. Então, a primeira parceria, por exemplo, que o governo fechou foi com o governo do Maranhão, né? Então, teve visita técnica lá, e aí agora já tem outros estados aí na fila aí para conhecerem melhor essas iniciativas aqui do governo federal, né? Mas aí outra iniciativa muito legal, que eu acho que vai ajudar bastante os estados e municípios, né, que estiverem prontos, é a construção desse guia de transparência de dados de gestão de pessoas, né, de dados de liderança, e que a gente está construindo aí a várias mãos, coordenados aqui pelo Movimento Pessoas à Frente, né? Eu estou como coordenadora do GT, mas o grupo é grande, temos convidados e especialistas de diversos estados, diversas organizações, e a nossa ideia é que esse guia ele vá ajudando todos os consumidores dele a superar as principais dificuldades para que eles se tornem mais transparentes, né? A gente tá em reuniões periódicas para construir esse guia. A gente viu que muitos dos desafios, na verdade, são mitos, né, João? O pessoal achava que não podia abrir determinado dado. Então, tem coisas assim que realmente só a leitura do guia já vai destravar muita coisa. Então, a gente espera que realmente ele possa ser útil, previsão da gente finalizar esse trabalho aí no segundo semestre, né? E, por fim, a gente está com várias iniciativas, muitas delas em parceria com o terceiro setor, de compartilhamento de iniciativas. Então, o que tem acontecido, um modelo bastante interessante que tem acontecido, né? A gente recebe o apoio para fazer algo que a gente já queria fazer. Então, por exemplo, uma das que está acontecendo é com o Instituto República agora, né? A gente está fazendo uma parceria, a gente ajuda, eles nos ajudam a construir, a destravar alguma coisa, com o apoio deles, e aí, em contrapartida, a gente dissemina isso para estados e municípios, né? Com a Fundação Lehman também estamos trabalhando em parceria. Então, acho que
quem tiver interesse, que tiver disponível, sentir que já está na hora, né, de avançar nessa questão de transparência, tem muita coisa aí que dá para a gente compartilhar e priorizar. Alô, gestores e gestoras, né? A Miriam está aqui, ó, chamando vocês para fazer parcerias e ampliar a transparência de dados. E a Miriam, eu vou pedir o João para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas o Movimento Pessoas à Frente tem agora desenvolvido sob a batuta da Miriam e o acompanhamento técnico também do Mota, esse grupo de trabalho sobre transparência de dados, né. Então, assim, quem acompanha o movimento há mais tempo sabe que a gente tem esse jeito de trabalhar, que é de montar grupos de trabalho e discutir os temas com especialistas de diversas áreas, para que a gente tenha documentos que sejam abrangentes e ricos com essas diferentes visões e contribuições. O último que a gente lançou foi o guia sobre recomendações sobre ampliação da diversidade étnico-racial no serviço público, é uma publicação da qual a gente tem bastante orgulho, e aí já estamos com um pré-anúncio aí de que no segundo semestre a gente tem esse novo guia, então João, por favor, fique à vontade para falar um pouquinho sobre ele, se você quiser, sobre esse trabalho. Bom, obrigado. Primeiro que é um trabalho de construção coletiva, né, quando reúne vários, não só especialistas, mas sobretudo gestores que estão lidando com os desafios reais, públicos, ligado a dados e gestão de pessoas em seus órgãos, seja na esfera municipal, estadual, federal, seja no outros poderes, né, judiciário, Ministério Público, etc. Quando eles se reúnem, né, para pensar juntos os desafios e propor e construir soluções, certamente vem algo que é muito além do que a boa e a melhor teoria. Vem a uma realidade, uma recomendação prática, né? Então, é um documento muito esperado e construído a muitas mãos, muitas mentes, né? Em que vai conjugar não só referências, boas práticas, mas também instrumentos, né? Orientações instrumentais para que o gestor possa pegar rapidamente e colocar isso em prática. Então, é isso que há uma expectativa muito grande que possa catalisar ou acelerar o aprendizado e a multiplicação dessas boas práticas. Então, boas práticas estão inerentes às experiências como do observatório, entre outras. Assim, não faz sentido hoje a gente reinventar a roda, né? A boa prática, ela pode ser sistematizada e ela deve ser replicada. Então, acho que essa iniciativa do movimento, né, desde a sua origem, né, em criar orientações, pautar o debate nesse sentido, com conteúdo que não vem de uma pessoa, mas vem de um conjunto forte, né, de um movimento forte, aquilo que acredita e como que vê isso acontecendo. Então, é algo que tem uma potência muito grande. Muito legal, a gente já está aí, que esperamos ter criado ansiedade aí nos nossos ouvintes também para ler esse documento, que a gente aqui já está bem animado e bem ansioso pela chegada dele. Mota, eu queria te fazer mais uma pergunta, você vê que eu estou com alguma esquizofrenia, eu te chamo de João, eu te chamo de Mota, eu vou tentar te chamar só de Mota, me perdoe. Ah, Mota, a gente sabe que tem muitos estados que querem fazer isso. Eu queria que você ampliar, né, a transparência de dados, os dados que estão disponíveis, a qualidade dos dados, muito pensando nessa construção que tem sido feita no GT, sem dar spoiler, que dicas você daria para quem está nos ouvindo para começar, para avançar nessas questões de disponibilização dos seus dados para a sociedade? Sim. Tati, pode me chamar de João de Mota, eu vou saber que sou eu, tudo bem? Que bom, Vou obrigada. sempre atender. E então acho que esse é um ponto importante, né, da gente olhar, assim, como é que eu posso avançar nesse sentido, né, em questões de dados. Primeira coisa que a gente queria sempre desmistificar que isso não é ciência de foguete, né, de super complexo, e isso não precisa ser, né. Ele pode acontecer desde modelos mais simples e ele posso galgar maturidade ao longo de uma trajetória positiva. Eu não tenho que ter o perfeito do dia para o outro, mas eu posso caminhar, e é um pouco dessa discussão que a gente está fazendo, como dar passos de maturidade. O que é a maturidade zero? Onde eu não tenho nada disponível, nada sistematizado, nem para o consumo interno, nem para externo, nem para o uso endógeno ou exógeno. E como é que eu posso estruturar um passo de cada vez em relação a isso? Então, nesse sentido que a gente
Para começar, a gente entende a importância do envolvimento dos líderes para patrocinar essas iniciativas, né? Então, isso é importante, acho que a Miriam falou muito bem, né? O observatório é um case de sucesso e é um case que tem um olhar muito próximo da ministra. Isso faz toda a diferença, né? A gente precisa ter lideranças comprometidas com a gestão de pessoas com base em dados e evidências, tentando entendê-las e melhorá-las, né? E nesse sentido, a gestão de pessoas, né? As políticas de gestão de pessoas possam ser melhor adequadas à realidade das pessoas que nós temos. Então, nesse sentido, a gente primeiro precisa envolver, depois, na sequência, montar um bom time, uma equipe, dotá-la, capacitá-la em gestão de maturidade, em desenvolvimento de maturidade analítica, pensar em equipes, constituir um time diverso, né, plural, é, com uma diversidade ampla e restrita, para que as pessoas possam trabalhar é, com uma forma mais sustentável, né, robusta, em termos de pensar isso na realidade da organização. Ao mesmo tempo, essa proposta, ela não é um guia que possa ser aplicável ou apenas seguido à risca por qualquer organização. Ela tem que ser customizada, tem que fazer sentido para a organização. Então, ela vai ter referências em que ela precisa se apropriar daquilo que faz sentido no meu contexto. E assim construir o seu modelo, a sua abordagem e a sua estratégia. Então, isso é importante. As pessoas precisam se apropriar das coisas que estão sendo propostas, metodologias e abordagens. E também, depois disso, começar a trabalhar. A gente enxergou esse modelo, né, como um, um framework, né, um modelo analítico que precisa atentar a algumas questões, né? Primeiro, atender a camada principal, né, que a gente falou, né, que é o fluxo principal de informação, que vem desde as necessidades, a produção de valor, da coleta, análise, até disponibilização e uso da informação para política pública, mas adequando também a legislação aos assuntos, informações, gestão de pessoas que precisam ser definidos e terminando com a camada de dados e transparência. Quando a gente fala de assuntos, por exemplo, eu queria dar um zoom nessa parte, esses assuntos, a gente fez um levantamento com 5 países e que já tem feito trabalhos de levantamento em gestão, um mapeamento do perfil do servidor público. Então, a gente identificou um banco de mais de 160 itens de serem identificados da gestão de pessoas. E eu posso ter essas informações sistematizadas de várias formas, sabe? Tanto o que a gente entende de perguntar o perfil, né? Não só a visão demográfica dessas pessoas, mas a gente poder ir muito além do perfil. A gente quer entender de uma forma multidimensional. Então, quando a gente fala de 160 itens, é para a gente entender o líder, a trajetória do líder ou das pessoas, dos servidores, a organização que ele está envolvido, se é uma ambiência que ele está envolvida, a chefia imediata, a chefia indireta, a unidade, as equipes que estão engajando, a questão da diversidade, equidade e inclusão, que é totalmente transversal em todos esses itens. A gente fala de um pós-pandemia, uma questão de bem-estar e saúde em relação a isso. Então, existe um conjunto de informações, né, que é potencial a gente entender e melhorar a resposta a fortalecer as lideranças e os gestores e também servidores e pessoas que fazem o Estado acontecer. Isso tudo não é uma foto, mas é um filme. Então, como que a gente pode, entendendo essas informações, como que a gente pode começar a coletar? Existem formas de coleta, desde amostral, que a gente começa a definir alguns públicos e levantar, ou censitária, que a gente vê estados já acontecendo isso, Piauí, Minas, entre outros. E também, quando ele fala amostral, o caso do Ceará, que rapidamente eu já consigo fazer um mapeamento com robustez estatística e já começar a tomar decisões com base em dados. O mais importante é que, uma vez tendo esses dados e definidos os instrumentos coletados e tratados, a gente começa a enxergar, criar um que a gente chama de pipeline de dados de gestão de pessoas. Então, construindo esse fluxo, é um fluxo que começa a ficar
mais simples de atualizar. Então, eu já tenho instrumentos, ferramentas, já apliquei, já rodei, posso ir melhorando com o tempo e eu vou criando uma série histórica de como são os servidores, como é que eles estão, quais são os desafios e como que a gente pode criar políticas, de fato, a desenvolverem e melhorarem a ambiência que eles trabalham e que isso possa refletir em valor para a sociedade. Então, um pouco disso que a gente entende como boa prática, né? Pode começar pequeno, depois crescer, posso começar de uma forma estrutural, quando tiver, mas assim, a gente acredita que tem que começar, né? E que não existe um modelo perfeito, tem um modelo que a gente coloca para funcionar e ele vai crescendo com o tempo, vai se desenvolvendo, vai gerando valor e vai ganhando e vai se replicando, né, em outros órgãos, em outros estados, em outros municípios. A gente acredita, então, já como a Miriam bem colocou aqui hoje, né, a gente acredita nessa proposta de pensar um ambiente nacional, mas para chegar lá, por que não começa a fortalecer estados, municípios, à luz dessas boas práticas do governo federal e de outros estados, seria formidável. Será formidável. A gente precisa avançar nesse sentido, e eu acho que à medida em que você vai falando, eu vou pensando em outros elementos para os quais os dados são fundamentais, né. A gente tem vivido aí um avanço tecnológico muito grande, a gente teve aqui a secretária executiva do MGI, a Kiki, conversando com a gente, e eu lembro dela mencionar, né, a gente não quer selecionar servidores que saibam usar uma inteligência artificial, a gente quer saber quem pauta, né, quem se vale desse tipo de instrumento para gerar valor no próprio trabalho. Então, como é que você faz selecionando servidores que vão atuar 30 anos no serviço público e também olhando todo o contingente de servidores e servidoras ativas, para entender que habilidades e competências eles têm e que habilidades que a gente vai precisar a desenvolver nesse grupo de pessoas para que eles consigam lidar com os desafios que vêm aí. Quando Uhum, é que essas pessoas, em que lugar essas pessoas estão do ciclo laboral, né? Quando é que quando as uhum, pessoas se aposentarão? Como é que a gente pode se antecipar para não ter uma lacuna aí de força de trabalho que vai impactar na qualidade do serviço? Então, é uma série de planejamentos e de utilidades internas ao próprio governo, para além dessa transparência que a sociedade precisa para entender como funciona e quantas são as pessoas, quem elas são e como esse recurso que é de todo mundo, né, que contribui, está sendo utilizado. Miriam, você quer comentar um pouco isso, essa pergunta que eu fiz para o João, a respeito de como os estados e municípios podem começar? Então, eu acho que essa estratégia do ciclo laboral, de entender que quando estamos falando de serviço público, estamos falando de, em geral, né, de um corpo de pessoas que tomaram uma decisão de vida, de passar os seus melhores anos no serviço público, e a gente liga isso, essa ideia, com a ideia do ciclo, você vê que você pode fazer iniciativas muito bem fundamentadas, percorrendo tudo isso que o João propôs, desse conjunto de métricas, entendendo que as pessoas, em cada fase da sua vida, vão precisar de um tipo de serviço de gestão de pessoas, que esse tipo de serviço prestado gera dados, que esses dados, que a entrega não é só o serviço prestado gera dado, que fortalece uma política e que aperfeiçoa uma política. Então, vamos dar um exemplo, assim, quando a gente fala de ingresso de servidor novo, por que não já estabelecer na coleta um preenchimento obrigatório de uma série de variáveis que você não vai precisar mais ficar coletando ano a ano, mês a mês, entende? Então, por exemplo, a pessoa, as informações mais básicas, elas vêm num cadastro inicial, que não pode ser desprezado, ele tem que ser muito bem cuidado. A gente trata isso aqui com a maior preciosidade que a gente tem. Assim, o nosso cadastro, política de cadastro, validação de cadastro anual. Então, assim, é isso. A pessoa já entra com um cadastro firmado. Você já sabe ali na entrada
se rapidamente ela vai precisar, por exemplo, de uma licença maternidade, se ela vai precisar se capacitar, porque você já pode vir, coleta um currículo para ingresso daquela pessoa. Então, assim, são várias possibilidades que eu acho que, e assim, já tem uma folha de pagamento rodando em todos os lugares, as pessoas recebem, né? Por que não criar um módulo adicional nesse lugar onde roda a folha que alimente um cadastro? Então, tem possibilidades que eu acho que estão muito mais próximas de dar certo do que outras. Assim. Então, a gente ouviu diversas possibilidades de iniciativa e eu acho que essas que nascem de forma sólida, sustentável, baseados nessa premissa de que a gente vai ficar com essas pessoas na folha por muito tempo, que acho que tem que ser aproveitada, sabe? Então, eu vejo muito esse caminho. E aqui para dentro, a gente tem incorporado muito agora essa visão do ciclo laboral. Né? Então, em breve, o Observatório vai passar por uma reformulação de layout, né? Justamente para a gente ancorar a gente está chamando de roadmap de métricas, mas que é a informação que o dado gera dentro do ciclo laboral, para que as pessoas possam se ver nessa estratégia de ciclo, né? que tem, por sinal, uma vasta literatura dentro da gestão de pessoas muito sólida, né? Então, a gente está fazendo essa reformulação justamente para melhorar, para que as coisas se tornem mais claras, né? E eu convido, assim, todos os estados e municípios que queiram já começar suas iniciativas dentro dessa estratégia, porque eu acho que vai ficar muito bom, sabe? Muito rico a gente trabalhar assim. E aproveitem essas ideias de coleta mesmo. Vocês já são fortes o suficiente, eu acho, para poderem se impor mesmo, né? Eu acho que o pessoal a gente viu muito isso, né? O pessoal com medo. Será que eu estou ferindo LGPD? Será que as pessoas não vão responder? Eu acho que hoje em dia eu vejo assim, já tem como os estados terem um normativo obrigando a coleta de alguns dados, obrigando o fornecimento de alguns dados, né? Então, acho que dá para construir amparo legal para a gente nascer de forma bem robusta já. Muito bom, vários incentivos. Claro, João, por favor. Tati, comentar, esse ciclo laboral que a Miriam comentou é bem interessante porque tem todo o início, meio e fim. Então, ou seja, são oportunidades para levantar dados. A pessoa faz um processo de seleção, né? O podcast anterior que comentou sobre CNU. Então, a gente já sabe o perfil demográfico das pessoas que estão sendo atraídas para o processo de seleção. Mas depois a gente saber esse perfil e várias outras informações, vocações, interesses, porque a gente sabe que cada vez mais quando a gente faz uma integração da vocação com a atividade laboral, há um engajamento maior, um interesse maior e um desempenho maior. Então, ou seja, a gente faz uma atração, depois a gente faz a seleção e obtém dados e registra esses dados. Depois ele entra dentro do período laboral, onde a gente pode gerar dados sobre desempenho, desenvolvimento de competências, a gente pode sobre engajamento, porque existem muitas métricas validadas cientificamente sobre isso, entre outras camadas. E a gente também tem que pensar no período de fechamento do ciclo laboral, né, quando a gente pensa em sucessões, né? É o off-board. Como é que a gente pode ter sucessões mais estruturadas, com base em dados, e que não haja ruptura, perda de descontinuidades, e assim a gente possa ter informações, dados relevantes para o melhor estado. Perfeito, acho que você mencionou esses vários momentos, né, desse ciclo laboral que é preciso ser gerenciado, né, porque o engajamento é super importante, aliar, né, os desejos e a vocação com os trabalhos que serão desenvolvidos, porque são 30 anos, como a Miriam bem disse, né, são os anos da
Os anos ativos aí laborais de uma pessoa são dedicados ao serviço público e você precisa ter essa gestão para entender como usar esse tempo e essa força de trabalho da melhor maneira, né, essas habilidades. Muitas vezes, usando esse exemplo da Miriam, né, de que se você roda a folha, chega um servidor novo, acabou de ser aprovado no concurso, se você não olha o currículo anterior dele, você pode estar deixando de aproveitar uma série de habilidades e de experiências que essa pessoa já tem e que você não tinha em outro servidor ou outra servidora que está no seu quadro atual. Você acaba de contratar alguém que sabe desenvolver até um observatório de pessoal e você não sabe que você tem, porque a gente sabe que nos concursos as provas são bastante genéricas para algumas carreiras, né, tem uma série de conhecimentos, mas não são focadas em habilidades ou formações específicas, então acho que tem uma série de vantagens aí que a gente tem mencionado sobre o levantamento e a disponibilização, a análise e a gestão desses dados. Bom, a gente vai se alongando, então eu queria encaminhar aí para o nosso final, para o nosso vamos chegando ao final da nossa conversa, mas nessa temporada, o João já contou aí que ouviu o nosso primeiro episódio que foi ao ar na semana passada, a gente está gravando aqui no dia 6 de maio, a gente sempre se esquece desse detalhe, eu pelo menos, que deve ir ao ar daqui a alguns dias. A gente tem encerrado essa nossa quarta temporada pedindo aos nossos convidados para dar alguma dica, e aí na dica vale tudo, vale podcast, livro, filme, série, nota técnica, artigo, enfim, algum material, que seja interessante para que quem está nos ouvindo, caso queira seguir aprendendo sobre esse tema, possa recorrer. Quem quer começar? É Posso começar? péssimo isso, né, porque a gente desculpa, Mi, Bom, por favor. olha, eu vou indicar alguns materiais do próprio Observatório de Pessoal, porque eu acho que ajudam bastante a inspirar também e esclarecer muito do que tem lá, né? Então, se vocês entram lá no gov.br/servidor/observatório, vocês vão encontrar uma seção chamada Mídias, onde é impossível acessar uma playlist de vídeos ensinando a mexer e a utilizar o painel estatístico de pessoal, conta um pouquinho também da história do Observatório de Pessoal, então recomendo bastante o pessoal conhecer e talvez se inspirar mesmo, ver como que foi toda a história para a gente chegar onde a gente chegou. E a segunda recomendação é a seção de People Analytics que a gente criou dentro do Observatório. Nossa meta nos próximos 2 anos é transformar o Observatório de Pessoal num centro de People Analytics. Como é que a gente vai fazer isso? A gente entende que a gente fez um trabalho muito focado nesses últimos anos na transparência ativa. E agora a gente precisa focar os nossos esforços em desenvolver estratégias que entreguem valor para a sociedade. E a gente entende que com dados a gente consegue potencializar isso muito mais, porque quem faz a política para a sociedade são as pessoas, né? E se a gente cuida das pessoas, elas entregam melhores serviços. Então a gente entende que gestão de pessoas é muito estratégica, então é por isso que a gente criou essa seção de People Analytics. Hoje tem 2 cases lá, mas provavelmente quando esse episódio estiver no ar já vão ter outros. São iniciativas que utilizaram dados para transformar a vida dos servidores. Então, o case que eu vou ressaltar é o case do DENIT. O DENIT percebeu com seus próprios dados que tinha menos gente, menos mulheres em liderança do que poderia ter, um percentual menor do que a proporção do órgão. Eles criaram um programa de mentoria feminina lá no DENIT, que agora, neste momento, está sendo expandido para o DENIT inteiro. E eles mensuraram como as mulheres se sentiam antes e após o programa de mentoria. Então, assim, os resultados são maravilhosos. Então, você tem dado para diagnosticar que precisava do programa e tem dado para mensurar o efeito do programa. Então, tá lindo o case. Convido todos vocês a entrarem no observatório, na seção de People Analytics e lerem. Tenho certeza que vocês vão adorar.
Ótimas dicas, muito bom. Além das dicas da Miriam, as dicas da Miriam, além de conhecer, você já ainda pode botar em prática nos órgãos e nas gestões locais. Super obrigada, Miriam. João? Bom, eu sugiro o artigo que saiu no Nexo, na coluna do Movimento Pessoas à Frente, que fala sobre o desafio de dados, né, sobre os dados na gestão de pessoas no setor público, em abril, né, um artigo recente, super recente, um artigo bem simples, que pode ser rapidamente consumido e cita um pouco mais detalhes do que a gente conversou aqui. E também tem cases interessantes, né, como o caso do Ceará, que um artigo foi apresentado no CLAD, no CONSAD, então tem algumas experiências documentadas. Eu imagino, Miriam, aproveitando aqui, além de ter um observatório nacional, podemos ter um banco de cases nacional, né, onde a gente possa congregar belíssimas experiências que estão acontecendo em todos os lugares. Eu fico até com receio aqui de contar uma experiência, mas existem muitas experiências muito boas acontecendo neste momento no país. Né? É difícil dar visibilidade para todos, mas por que não ter um banco de boas experiências que a gente possa estar lá, se inspirar, compartilhar, e em questões de dados, em gestão de pessoas, que é conhecido como People Analytics. Mas esperamos, né? Boa ideia. Quem sabe? Estamos aí mais do que querendo jogar para o universo, né? Querer fazer acontecer em breve. Bom, a minha dica também é um texto que foi publicado no site do Movimento Pessoas à Frente, que mapeia as lideranças públicas, que é exatamente isso, conhecendo as lideranças públicas, porque a gente entendeu que uma dificuldade muito grande da gente criar hoje esse Observatório Nacional é porque as estruturas hierárquicas dos estados são muito distintas. Então, a gente sabe no governo federal tem uma estrutura de cargos, uma hierarquia mais clara, e nos estados a gente quis entender como isso se estruturava, então essa nota técnica consolida essas estruturas hierárquicas estaduais, as estruturas burocráticas e mostra como a gente tem uma variedade muito grande e um bom trabalho aí pela frente rumo à criação de um observatório que possa comparar dados, né, estaduais em todo o Brasil, mas eu acho que a nota é um bom ponto de partida para entender como isso se estrutura. Para aqueles que gostam de ouvir mais do que de ler, a gente tem aqui também, na segunda temporada, um episódio em que a gente conversou sobre isso. É um episódio que chama Transparência de Dados para Transformar o Setor Público. O foco foi essa nota, então se alguém quiser também pode voltar lá nesse episódio e ouvir sobre esse trabalho. Bom, eu queria me despedir dos nossos convidados, agradecer, foi um papo ótimo, eu acho que a gente apontou caminhos e mostrou muitas vantagens e possibilidades do uso dos dados, então Miriam, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter topado essa conversa. O prazer foi meu, espero que o pessoal possa aproveitar e foi um prazer também poder divulgar um pouco mais o nosso trabalho aqui no MGI. Obrigada, Miriam. João, muito obrigada também por compartilhar aí seus conhecimentos com a gente. Foi muito interessante e importante. Obrigado, Tati. Obrigado, Miriam. É um prazer estar com vocês e aprendi muito aqui também. Foi um prazer, uma honra. Obrigada aos dois. E eu acho que a gente, para terminar, a gente precisa de novo contar, né? Assim, relembrar que a gente vai lançar esse documento, que é o resultado desse grupo de trabalho, em que a gente vai ter orientações, sugestões, ferramentas e uma discussão sobre como ampliar a transparência de dados no serviço público, com foco principalmente nas gestões estaduais, municipais em alguma medida. Então, não percam, no segundo semestre a gente está lançando esse documento e esperamos contar com a presença de vocês e com a participação dos nossos ouvintes aí nos eventos que faremos. Então, muito obrigada, queridos. Espero ver vocês em breve. Até a próxima. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Miriam Bittencourt e João Paulo Mota, por compartilharem suas valiosas perspectivas e experiências conosco. Também agradeço a você por nos acompanhar até aqui. Espero que tenham encontrado inspirações valiosas sobre o tema. Se você tem perguntas, comentários ou sugestões, não hesite em nos contactar. Se você ouviu esse episódio até o final, compartilhe. Ficamos por aqui,
mas esse diálogo continua. Siga o Movimento Pessoas à Frente nas redes e acompanhe nosso conteúdo, produção de conhecimento e oportunidades. Até a próxima! Esse episódio utilizou áudio do canal do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos.